Ipanema, 2018. O ar era denso, carregado com o cheiro de sal e maresia. Uma brisa suave sussurrava segredos entre as folhas dos coqueiros. A lua, cheia e brilhante, desenhava sombras dançantes na areia. Éramos um grupo despreocupado, embalado pelo ritmo tranquilo das ondas. Nosso riso ecoava na noite quente de verão. Nos sentíamos seguros, abraçados pelo calor da noite brasileira. Mal sabíamos que a noite guardava seus próprios mistérios, uma magia primal e faminta. Um arrepio percorreu minha espinha, um tremor de desconforto que não tinha nome, que não tinha razão de ser. O vento, antes uma carícia suave, se tornou um sopro frio e insistente, traçando padrões invisíveis em nossa pele. Os coqueiros, agora agitados, balançavam violentamente, suas folhas batendo umas nas outras como espíritos raivosos em fúria. O riso cessou, abruptamente. Um silêncio tenso, pesado, tomou conta do ambiente. Um silêncio que estalava de medo silencioso. O ar, antes doce com o cheiro da maresia, agora carregava um odor metálico, estranho, perturbador. A lua, antes uma presença reconfortante, agora nos observava com olhos frios e indiferentes, como se estivesse distante, alheia ao que estava por vir. As ondas, antes calmas e convidativas, agora batiam contra a costa com uma ferocidade inquietante, como se a própria natureza estivesse se revoltando. E então, um rugido baixo, quase inaudível no início, pareceu surgir das profundezas da terra, um som gutural que gelou nossos corações. As sombras, antes suaves, agora se esticavam e contorciam, assumindo formas grotescas que dançavam na periferia de nossa visão, como se a própria escuridão estivesse ganhando vida. Ele estava na beira da luz, uma figura grotesca, uma paródia terrível de um homem. Seus olhos brilhavam com uma inteligência malévola que nos gelou até os ossos, como se pudesse ver através de nós, enxergar nossos medos mais profundos. Seus dentes, longos e afiados, brilhavam com uma saliva espessa, enquanto um rosnado gutural escapava de sua garganta, um som que jamais esqueceríamos. Pelo áspero e emaranhado cobria seu corpo, e suas mãos, terminadas em garras enormes, raspavam a areia, criando um som que arrepiava a alma. O fedor que emanava dele era insuportável, uma mistura fétida de pelo molhado, carne em decomposição e algo mais, algo antigo e maligno que penetrava nossas narinas e nos fazia querer vomitar. Era uma criatura da noite, um predador nascido da escuridão e do medo, um ser que não pertencia a este mundo. E nós éramos suas presas. O feitiço se quebrou. A magia da noite, antes acolhedora, se transformou em terror puro. Nós nos dispersamos, correndo em direções diferentes, o medo nos dando uma explosão de velocidade desesperada. Corremos cegamente, nossos pés afundando na areia fofa, os rugidos da criatura ecoando atrás de nós, cada vez mais próximos. A praia, antes um santuário de paz, era agora um campo de caça, um lugar de terror absoluto. A lua, antes nossa companheira, agora parecia zombar do nosso terror, iluminando a cena aterrorizante com uma frieza implacável. A criatura era mais rápida, mais ágil do que poderíamos imaginar. Seus movimentos eram sobrenaturais, como se flutuasse sobre a areia. Seus longos membros a impulsionavam pela areia com uma velocidade aterrorizante, como se a própria morte estivesse nos perseguindo. Podíamos ouvi-la se aproximando, sua respiração irregular, pesada. O som de suas garras raspando na areia como unhas arranhando um quadro negro, um prenúncio do horror que se aproximava. Um de nossos amigos tropeçou, caindo na areia com um grito de desespero que ecoou na noite. Era o fim. E rompemos pela porta da casa de praia, batendo-a atrás de nós com a força do desespero, tateando a fechadura com dedos trêmulos.
Nossa respiração saía em arquejos irregulares, nossos corpos tremendo de esforço e terror. Nos amontoamos na escuridão, nossos olhos arregalados de medo, tentando em vão enxergar através da escuridão, ouvindo qualquer som que nos dissesse que a criatura ainda estava em nosso encalço. A casa era pequena, apenas um único cômodo com telhado de palha e paredes frágeis de madeira, um abrigo precário contra a tempestade que se abatia sobre nós. Ofereceu pouca proteção contra os elementos e menos ainda contra o pesadelo que espreitava do lado de fora, sedento por sangue. Trancamos todas as portas e janelas com o que conseguimos encontrar: cadeiras, mesas, até mesmo a madeira da fogueira. Cada som de garras arranhando a porta, cada baque surdo contra a estrutura frágil, fazia o terror crescer dentro de nós como uma bola de fogo incandescente. O lobisomem não se cansava, não desistia. Ele corria em volta da casa, testando cada fresta, cada ponto fraco, batendo e arranhando as portas e janelas com uma fúria brutal, animalesca. Seus rosnados eram cada vez mais intensos, mais próximos, como se estivesse tentando nos aterrorizar, nos desmoralizar, antes de invadir nosso frágil abrigo. A tensão era insuportável. A cada momento, o medo de sermos invadidos por aquela criatura monstruosa aumentava, sufocando, paralisante. Tentamos manter a calma, tentamos pensar em um plano, em uma rota de fuga, mas o pânico nos dominava, nos impedia de pensar, de agir, de respirar. O som das garras arranhando a madeira, o impacto contra as portas, parecia um rugido constante, um prenúncio do fim. A sensação de que a qualquer momento a casa poderia ser invadida era aterrorizante e as horas se arrastavam, cada segundo uma eternidade. Irrompemos pela porta da casa de praia, batendo-a atrás de nós com a força do desespero, tateando a fechadura com dedos trêmulos. Nossa respiração saía em arquejos irregulares, nossos corpos tremendo de esforço e terror. Nos amontoamos na escuridão, nossos olhos arregalados de medo, tentando em vão enxergar através da escuridão, ouvindo qualquer som que nos dissesse que a criatura ainda estava em nosso encalço. A casa era pequena, apenas um único cômodo com telhado de palha e paredes frágeis de madeira, um abrigo precário contra a tempestade que se abatia sobre nós. Ofereceu pouca proteção contra os elementos e menos ainda contra o pesadelo que espreitava do lado de fora, sedento por sangue, por... Através da única janela pequena, um raio de luz pálida começou a se infiltrar. O amanhecer estava chegando, trazendo consigo a promessa de alívio. Nos agarramos a esse conhecimento como a uma tábua de salvação, uma pequena centelha de esperança diante do desespero avassalador que ameaçava nos consumir. Os ataques da criatura pareciam diminuir, seus rugidos se tornando mais distantes, como se estivesse se afastando, engolido pela luz que se aproximava. Observamos com cuidado nossa respiração presa em nossas gargantas, enquanto a luz lá fora lentamente ficava mais forte, mais presente, trazendo consigo a promessa de segurança. As sombras que dançavam ameaçadoramente na escuridão começaram a recuar, encolhendo-se nos cantos da sala, como se estivessem sendo empurradas para trás pela luz da aurora. Quando os primeiros raios de sol perfuraram as brechas da porta barricada, um silêncio profundo, quase sagrado, desceu sobre a casa de praia. O ar, ainda denso com o cheiro de medo e o fedor da criatura, começou a se dissipar lentamente, como se a própria natureza estivesse limpando os vestígios da noite de terror. Uma brisa fresca, carregada com o cheiro salgado do mar, entrou pela janela, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Permanecemos amontoados, exaustos, nossos corpos tremendo de exaustão e da maré descendente de adrenalina, ainda presos àquela bolha de terror. O silêncio se estendeu, interrompido apenas pelo som da nossa respiração, irregular, ofegante.
Cada tic-tac do velho relógio na parede parecia um golpe de martelo contra a paz frágil que começava a se formar. Ninguém ousou se mover, ninguém ousou respirar alto demais. Qualquer movimento, qualquer som, poderia quebrar o feitiço de nossa sobrevivência coletiva, nos lançando de volta àquele pesadelo. Aos poucos, a luz do sol se espalhou pelo chão, empurrando para trás as sombras que se agarravam aos cantos como restos de um pesadelo, dissipando os últimos vestígios daquela noite terrível. Finalmente, quando o sol subiu mais alto no céu, banhando as paredes com tons quentes de laranja e dourado, alguém se mexeu. A vida, aos poucos, retornava. Emergimos da casa de praia para a luz ofuscante do dia, piscando como criaturas recém-nascidas, tentando nos acostumar com a claridade, com a vida. A praia, antes um lugar de risos e alegria despreocupada, agora parecia estranha, ameaçadora, como se guardasse um segredo terrível. Estava para sempre manchada pelas lembranças da noite anterior, um lembrete constante do horror que havíamos testemunhado. A areia, ainda fria da noite, úmida, parecia diferente sob nossos pés, como se a própria terra guardasse a memória do nosso terror, como se pudesse nos tragar a qualquer momento. Caminhamos em silêncio, nossos olhos examinando a linha das árvores, procurando, sem querer encontrar, qualquer sinal da criatura. Cada sombra, cada movimento, nos fazia tremer, nos transportava de volta àquela noite de horror. Mas a praia estava deserta. O único som, o suave bater das ondas contra a costa, um contraponto sereno ao terror que ainda nos assolava. A normalidade de tudo era chocante, um contraste gritante com os horrores que havíamos testemunhado apenas horas antes, como se a noite anterior tivesse sido apenas um pesadelo, um delírio coletivo. Mas nós sabíamos a verdade. Nos dias que se seguiram, tentamos juntar os pedaços daquela noite, tentamos dar sentido ao que havia acontecido. Contamos nossa história em sussurros abafados, com medo que alguém pudesse nos ouvir, com medo de reviver o horror daquela noite. Mas quanto mais falávamos sobre isso, mais irreal parecia, como um pesadelo compartilhado do qual não conseguíamos despertar. Alguns, incrédulos, descartaram nossa história como uma alucinação de bêbado, um produto de muito sol, muita tequila e nenhuma responsabilidade. Outros ouviram com olhos arregalados e descrentes, suas expressões uma mistura de fascínio mórbido e horror, como se estivessem diante de um filme de terror que não ousavam acreditar. Mas ninguém, nem mesmo aqueles mais próximos de nós, poderia realmente compreender o terror que havíamos experimentado, o medo que ainda nos assolava. Começamos a duvidar de nossa própria sanidade, a questionar a realidade, a nos perguntar se não tínhamos imaginado tudo. A polícia estava compreensivelmente cética. Uma criatura gigante parecida com um lobo aterrorizando turistas na praia de Ipanema? Era ridículo, impensável. Parecia algo saído de um filme de terror B, não um boletim de ocorrência real. Eles anotaram nossos depoimentos, seus rostos cuidadosamente neutros, suas canetas rabiscando no papel, mas podíamos ver a dúvida, a descrença em seus olhos. Mostramos a eles as marcas de garras na porta da casa de praia, os sulcos profundos na madeira, marcas que não poderiam ter sido feitas por nenhum animal conhecido pelo homem. Mas mesmo essa evidência, tão real, tão assustadora, não foi suficiente para convencê-los. Eles falaram de cães selvagens, de animais de zoológico que escaparam, de pegadinhas elaboradas, de adolescentes pregando peças, qualquer coisa, menos a verdade. A falta de crença, a rejeição de nossa experiência, foi quase tão dolorosa quanto a própria experiência. Éramos como náufragos em um mar de descrença, nossas vozes silenciadas pela lógica e pela razão. No final, cansados, derrotados, fizemos um pacto de silêncio. Paramos de falar sobre a criatura,
Paramos de tentar convencer alguém do que tínhamos visto, do que havíamos vivido. Era mais fácil assim, menos doloroso, menos frustrante. Nos retraímos, carregando o segredo daquela noite como um peso enorme em nossos corações, um fardo que não podíamos compartilhar. Sabíamos que o mundo não estava pronto para acreditar em nossa história, que falar sobre tais coisas era convidar o ridículo, a descrença, a piedade. E assim, mantivemos nosso silêncio, nos protegendo do ceticismo e do julgamento dos outros, nos isolando em nossa própria bolha de medo e descrença. Anos se passaram. As fotos amareladas, guardadas em um álbum empoeirado, são as únicas testemunhas daquela noite. As memórias se desvaneceram, como fantasmas se dissolvendo ao amanhecer. O tempo, implacável, as substituiu pelas rotinas mundanas da vida cotidiana, pelos compromissos, pelas obrigações. Mas às vezes, tarde da noite, quando a cidade dorme e o silêncio amplifica os fantasmas do passado, quando o vento uiva lá fora da minha janela como um lobo solitário e as sombras dançam nos cantos do meu quarto, eu me lembro. Lembro-me do terror, do desespero, da sensação de completo desamparo, da certeza de que a morte estava próxima. Olho para meu reflexo no espelho e mal reconheço a pessoa que me encara. O medo, como um veneno, deixou suas marcas, marcas que o tempo não conseguiu apagar. Mas uma coisa é certa: aquela noite me mudou, transformou-me. Ela arrancou minhas ilusões de segurança e proteção, a crença infantil de que o mundo era um lugar seguro, previsível. Revelou a escuridão que se esconde sob a superfície do nosso mundo, a face monstruosa que se esconde sob a máscara da civilidade. Aquele lobo, aquela criatura das trevas, talvez seja apenas uma metáfora, um símbolo da fera que vive dentro de cada um de nós. Lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar, mais monstros à espreita nas sombras do que ousamos acreditar.